Falar hoje um pouco do significado de solidão e solitude, as diferenças, né? Você sabe a diferença entre solidão e solitude? Pois estar sozinho é uma característica que pode ser definida por dois termos. Desse modo, com certeza você já viu falar nas duas palavras. Ao menos conhece a palavra solidão? Isso porque as duas palavras caracterizam uma forma de isolamento, entretanto sendo uma delas voluntária e a outra não. Assim, as duas colocações são diferentes, tanto do seu significado gramatical quanto do seu significado dentro da psicologia. Então, os dois aspectos representam o estado de espírito humano, sendo um deles algo bom e o outro algo um tanto ruim. Por isso, acompanhe e trouxemos sobre solidão e solitude. Entenda mais sobre esses dois processos. Significado de solidão, de acordo com o dicionário. Também na gramática, solitude e solidão apresentam significado distinto. Nesse sentido, o dicionário classifica a palavra solidão como o estado de quem se sente só. Além disso, caracteriza geograficamente lugares distantes de difícil acesso ou lugares que não foram explorados pelos seres humanos. Significado de solitude. De acordo com o dicionário, já a solitude, de acordo com o dicionário, representa a solidão. Porém, essa solidão é escolhida, desejada e até mesmo planejada. Sendo assim, é uma característica inerente a pessoas e não espaços geográficos, como a palavra solidão. O que é solidão para a psicologia? Solidão é um aspecto relacionado à tristeza, um isolamento que pode ser tanto voluntário como involuntário, mas não quer dizer que seja algo positivo, pelo contrário. Isso porque a maior característica da solidão é sentir-se triste, para baixo e não se sentir importante. Desse modo, o problema da solidão é que, em alguns casos, ela pode se transformar em depressão. Ademais, pode ser uma condição para o desenvolvimento de psicose e outros distúrbios mentais. Contudo, algumas pessoas conseguem lidar sozinhas com essa condição. E o que é solitude para a psicologia? Já a solitude representa isolamento voluntário. Isso caracteriza algo positivo e até saudável. Por estar em solitude significa entrar em reclusão por um período. Isso é feito a partir de uma decisão da pessoa. Por isso, se diz que é um isolamento voluntário. E ele decorre de uma decisão pessoal. Ao contrário da solidão, a solitude é saudável, porque representa o prazer de estar sozinho. A pessoa, no geral, gosta da própria companhia. Assim, ela não depende de ninguém e nem espera ter alguém que a acompanhe em tudo. Sendo assim, é uma forma de entrar em contato com o seu interior, aprimorar o autoconhecimento e uma maneira também de trabalhar a autoconfiança e o amor próprio. Causas de solidão e solitude. As causas vêm à solidão e a solitude são variadas. Assim, a solidão pode se originar por causa de traumas, ou seja, pode surgir devido à perda de uma pessoa querida ou pelo fim de um relacionamento. Por isso é possível que uma pessoa se sinta sozinha, mesmo na presença de outros. Já a solitude pode representar a busca de uma pessoa pelo autoconhecimento. É o momento em que ela está em só para encontrar seu caminho ou para recomeçar a vida em um lugar novo. Entenda por que ficar sozinho é bom. O bom de querer estar sozinho é passarmos a nos conhecer melhor. Assim priorizamos nossas decisões e nos colocamos em primeiro lugar em nossas escolhas. Assim aprendemos a gostar da nossa própria companhia, sem depender de ninguém para viajar ou ir ao cinema, por exemplo. Contudo, optar por se isolar não quer dizer desistir da vida e da sociedade. Na verdade, é uma escolha pelo autoconhecimento e desenvolvimento da autoconfiança. Isso acontece mesmo que não percebamos a hora que a escolha do isolamento tem esse impacto positivo. Porém, para sermos seres sociais, por natureza, não conseguimos nos desvencilhar completamente da companhia humana. Por isso, entender que escolher ficar sozinho não quer dizer se isolar. Quando nos isolamos de outras pessoas, podemos abrir a porta para a solidão. Então, quando não é bom estar sozinho? Não é bom estar sozinho quando sentimos carregados por sentimentos de solidão. Já como mencionamos, a solidão pode ser um gatilho para outros problemas de caráter psicológico. E os casos mais graves podem ser o ponto inicial para uma tentativa de suicídio. Por isso é preciso entender a diferença entre solidão e solitude. Portanto, estar sozinho é bom e positivo. Estar sozinho e se sentir só pode significar a necessidade de ter ajuda ou ter alguém com quem conversar. Além disso, só pode influenciar negativamente na memória e aumenta os níveis de estresse. Ademais, pode ser uma condição para o surgimento de comportamentos antissociais. Solidão e solitude é sempre bom contar com ajuda especializada. Considerando as diferenças entre solidão e solitude, precisamos entender que a ajuda especializada sempre é bem-vinda.
pois nem sempre conseguimos lutar nossas batalhas sozinhos, ou trilhar o caminho do autoconhecimento. Dessa forma, profissionais da área da psicologia e psicanálise são essenciais no tratamento da solidão, assim como no processo de solitude podemos contar com a ajuda dos coaches, por exemplo. Por que não devemos nos intrometer nas escolhas dos outros? Se você quer ajudar uma pessoa solitária, ou quer entender o que leva uma pessoa a escolher ficar só, antes de mais nada, não se intrometa. Ser humano tem a tendência de ruim, diga de passagem, de ter a necessidade de controlar a vida do outro. Entenda, não faça isso. Isso porque uma pessoa só é bombardeada por pessoas que se intrometem em suas escolhas. Pode se sentir pressionada e somar a pressão por outras expectativas alheias a um sentimento de solidão. Pode desencadear muita coisa negativa para essa pessoa. Assim, se uma pessoa opta por ficar sozinha, entenda que ela tem os motivos dela. Ou seja, a vida dela não é sua vida e nem as escolhas. Portanto, precisamos dar espaço para o outro se conhecer e trilhar o caminho da própria felicidade. Conclusão: entre solidão e solitude, estar sozinho é bom, na verdade é sempre bom. Nós desafiamos a depender de ninguém. Confiamos em nossa intuição e em nossas escolhas para fazer o melhor em nossas vidas. Estar sozinho é uma maneira de ser independente. Mas nem sempre estar sozinho significa se sentir só. Por isso, precisamos entender que as pessoas solitárias podem muito bem estar se sentindo plenas e felizes. Logo, não cabe a nós julgar seus motivos por ter tomado a decisão de ficar sozinho. Portanto, uma pessoa que sente que só precisa da nossa confiança e amor, quando nos sentimos só, precisamos saber que temos em nossa vida pessoas que nos querem bem. Ao invés de criticar a solidão uma pessoa, por que não tentar entender e ajudar? Então eu falei um pouco de solidão e solitude, né? A diferença. Solidão é um ato de você querer ficar só, mas não é voluntário, né? Aí você devido a um trauma ou alguma coisa que aconteceu na vida, a perda de um ente querido. E já a solitude não. É um ato voluntário de querer ficar só para você se autoconhecer. Psicanálise, solidão e solitude.